Olga. Então a ideia é que ele vá na nota técnica e vá fazendo essa leitura junto com ela, né? E compreendendo assim. Então aí agora, aí ela fez. Então o próximo passo do diagnóstico é ela compreender o território. Então como é que ela vai ver a expansão territorial dela e como que está organizada as unidades. Aí a mesma coisa eu provoco o gestor a fazer. Então a ideia do capítulo é que ele seja um percurso e ao mesmo tempo um roteiro, como se fosse de atividade mesmo para esse gestor, junto com a Olga, tá fazendo essa atividade. E aí algumas dúvidas que eu fiquei nessa produção foi exatamente isso. Até onde eu aprofundo em algumas questões. Por exemplo, essa da modalidade, né? Onde coloca lá os tipos de composição de equipe e tal. Em algum momento, aí minha pergunta, Rodrigo, para vocês, em algum momento isso vai estar sendo trabalhado? Por exemplo, quando o Paulo for colocar os conceitos de atenção básica, ele vai trabalhar a formação de equipes. No financiamento, vai ter os valores, né? Ou isso precisa estar nessa parte? Eu acho que é um bom método para os autores fazerem. Escreve, se for o caso, a gente identifica o que está em duplicidade e a gente escolhe o que tira. Não fica preocupado, escreve. Então, bota o que você acha que tem que ter no seu capítulo de financiamento. A gente vê como é que está o capítulo de financiamento. Vai ter isso. E aí a gente escolhe o que fica, se vai botar link e tal. A gente escreve. Melhor tirar do que produzir no final. E a outra ideia, tipo de... Desculpa, é só uma coisa assim. Pelo que eu já vi no financiamento, ele não vai entrar nisso, que é a composição, na verdade, do que o município recebe no federal e tal. E eu não sei como é que você pode deixar o que é o passo, entendeu? Tem ribeirinho, barco, não sei o que, até, né? Tem um monte de coisa. Acho que a questão do financiamento estadual, que não tem. O Estado, que não financia, que não tem regularidade. O financiamento chega a falar do PAB e o que você pode usar com o PAB. Como é que você pode gastar o PAB. Aí você para aí. Porque se eu começar a especificar cada um, eu vou entrar no capítulo de todo mundo. Você escreve de novo esse PAB. 247 caixinhas. 347? Mas eu acho que no caso 143. No caso do PAB, vale a pena destrinchar o financiamento, eu acho. Da mesma forma que eu vou fazer o Aí é você, Camila. Da mesma forma que o Manuel vai fazer as suas farmacêuticas. Eu fiz exatamente isso, assim, para poder não ocupar, eu fui colocando aos poucos, à medida que ela ia acessando a informação, eu ia trazendo tanto a questão da composição quanto a questão de valor. Mas assim, para não entrar, porque são múltiplas, né? Eu fiquei presa na realidade do município. Por exemplo, o município não tem ribeirinha, só que as modalidades, elas entraram como se fosse uma nota no material. Eu sugiro só que não fosse o município do Sudeste, viu? Que fosse Nordeste ou Norte melhor. E tem uma coisa interessante também. Eu acho que talvez a gente deixe o... Acho que a gente pode Vamos pensar na Vila Sul. A Vila Sul. Acho que deixa a Vila Sul no ar mesmo. Mas não caracterizar como do Sudeste. Pode ser no ar, porque aí não fica identificado. Mas à medida também que a gente estabelece um determinado município, a gente tem que ter a atenção de colocar frases que o levem a informações que não constam naquele município especificamente, né? Por exemplo, Ribeirinha, não tem, mas tem tal lugar assim. Isso está faltando. Camila, eu não sei como é que você vai fazer, mas eu acho que vale você destrinchar os componentes do PAB. Mas aí essa dúvida vai surgir para a atenção especializada também, que até que ponto vai o financiamento e o MAC, por exemplo. O MAC vai abordar com detalhes o MAC? Não. Ou não vai ter que abordar a atenção especializada? Não, nós vamos falar só do macro. Só o MAC? Nós vamos falar Em algum lugar vai ter que estar funcionando detalhamentos do MAC. Sim, Vamos então sim, fazer o assim seguinte. como na atenção básica. Então, só para... Como gerou um debate mais, eu proponho que a gente retome isso no final da apresentação. Você acha que diminui a população? Não, gente. Não, sabe por que eu estou perguntando isso específico? Porque Camila, você tem 3 minutos, faça a sua apresentação. Não, eu só tenho uma pergunta agora. Vocês acham que diminui a população? Porque todo o resto dá para mexer. E a população mexe em todo o desenho. Camila, Eu não sei se precisa ter população para você fazer o... de antemão vai ter que criar um município pior. Essa caracterização precisa ter. Rodrigo, Camila,
Eu acho que quando a gente for lá na introdução, a primeira vez que aparecer a Vila SUS, a gente fala dela como é que ela é. As características óbvias, isso mais geral. Faz a caracterização. E aí manda pra gente. Manda pra gente. Então essa coisa de dizer o nome do debate. Vamos no debate. Vamos fazer a tela aqui, gente? Vai ver os dois vídeos em seguida. Boa tarde. Primeiro eu quero te desculpa por não ter participado da parte da manhã. Boa tarde. Eu queria primeiro pedir desculpas porque não participei da parte da manhã, eu não consegui ser liberada. Meu nome é Adriana Castro e eu trabalhei de 2003 a 2006, 2009, no Ministério da Saúde, na coordenação da política de promoção da saúde. E agora estou na Fiocruz, trabalho no IFF. Bom, eu tive muitas dúvidas, mais dúvidas do que iniciativas. Assim, gostei muito da ideia do Vila SUS, assim, acho que tem que ficar clara a caracterização, porque eu já tinha essa questão de escrever um caso, né? Acho que um caso é sempre mais fácil do gestor entender. Fiquei com mais dúvidas ainda depois que eu vi o vídeo do Gustavo, para entender qual era a densidade, tanto que a estrutura que eu mandei para a equipe já tinha um pouco do texto que a gente tinha usado na ideia original, que era o manual do COSEMS do Rio de Janeiro, um pouco para testar se era mesmo, se a gente ia repetir esse caminho, se a linguagem estava boa, a quantidade de aprofundamento. Eu fiz... Pode passar, né? Eu fiz uma escolha, né? Então, assim, pensando que tinha um capítulo sobre os conceitos básicos da atenção básica, que tinha a Camila escrevendo sobre a composição e sobre a organização, eu fiz uma escolha que é apostar numa promoção da saúde pela via dos determinantes da equidade, um pouco casando com o congresso desse ano, e falar de plano de projeto de saúde do território, né? Então, assim, pensar a promoção da saúde como um projeto de saúde do território, esse território vivo, claro, do Milton Santos, etc., e como uma ferramenta de planejamento territorial. Então, assim, acaba que agora, nessa nova composição, e eu conversei com o Rodrigo agora no nosso almoço, algumas coisas vão ter que mudar de lugar, mas ficou mais fácil, eu acho, de orientar o capítulo. Então, o capítulo primeiro tem uma rápida introdução que tem a ver com direito à saúde, etc., que agora nesse cenário novo de ter a vila, de ter a secretária, a gente limpa isso e eu ganho página, também fico mais feliz com essa história. A discussão de determinantes sociais, de equidade e de integralidade. Então, eu pensei isso tentando um pouco fugir de reescrever a política do Ministério, né? Mas assim, pensando, o que não pode não ter na hora de pensar a promoção da saúde? Não pode não ter a discussão de determinantes, não pode não ter a discussão de equidade, não pode não ter a discussão de integralidade. Então, assim, partindo dessa tríade de conceitos... pode passar. Pode passar. Partindo dessa tríade de conceitos, eu rapidamente ia conceituar isso, e já articuladamente, né? Que fica legal essa coisa do município ter uma área rural, ter uma área urbana, acho que ajuda a pensar na diversidade de projeto terapêutico, projeto de saúde do território. E aí eu ia fazer um caso, né? Justamente isso, assim. Inclusive, já para desterritorializar a questão da promoção da saúde, eu pensei em fazer um caso com Zika, né? Pensando em mobilização social, saneamento, zoonose, coisas que não estão lá na promoção da saúde do Ministério, que é só doença crônica, né? E que é novo, está no quente da emergência sanitária, tem uma ação de mobilização social que é importante, etc. Então, já é essa estrutura que vai ficar nesse primeiro item. Segundo, pode passar. Segundo
incluindo o conceito clássico de promoção da saúde, pensando a questão da vulnerabilidade, que também ajuda a fazer uma conexão. A gente não pode esquecer que tem a história do financiamento. O financiamento é via teto da vigilância, tem a análise de situação de saúde. E aí pensando nesses elementos, né, a informação em saúde, o usuário e a rede que eu tenho. E aí começam as minhas dúvidas, porque eu ia colocar claro isso como o locus, a relação da saúde da família com o NASF, né, e recuperar o caderno de atenção básica do NASF para pensar o projeto de saúde do território, que eu acho que ainda não inventamos, pelo menos eu desconheço, uma solução um pouco melhor do que essa. Para mim ainda é a melhor solução, de organizar a equipe de saúde com apoio matricial do NASF para pensar essa análise de situação e esse projeto de saúde do território. Pode passar. E aí, nessa parte de detalhamento do PST, que agora eu fico, que é uma das minhas questões, qual é o nível de detalhamento disso? Porque eu já montei, a perspectiva já era recuperar o que está no caderno de atenção básica e reduzir e resumir um pouco as perguntas de planejamento que estão lá. Então, assim, na estrutura que foi detalhada, tem lá a pergunta, qual é o problema que eu quero resolver, e aí o que eu preciso botar ali. E eu queria montar isso já, e era uma questão, a gente ficou com umas questões na outra oficina, quanto à composição de gráficos, se fosse preto e branco, se não fosse, de montar isso já como uma planilha mesmo, assim. O que eu tenho que responder? A pergunta, o que cabe naquela pergunta, e já deixar como matriz de planejamento. E aí a gente precisa um pouco conversar sobre essa coisa do tamanho do município e da composição, para pensar a relação. Quantas equipes de NASF vai ter, se não vai ter, e etc. Isso é... Como vai ser, porque aí eu vou ter que entrar, qual é a composição que no município de Olga tem o NASF, né? Enfim, aí tem todas as questões de detalhamento desse planejamento. Mas a ideia era um pouco essa, era centrar numa matriz lógica que montasse um plano de saúde do território, a partir da emergência sanitária, justamente para descaracterizar essa ligação de promoção da saúde e doença crônica. Tá? Dá tempo a todo mundo, então acho que... Foi, é isso. Agora, gente, agora vão ser dois vídeos. Primeiro a gente vai o vídeo do Paulo, agora está baixado, então não vai travar mais. E aí depois o vídeo do Gustavo, que também está baixado. Paulo Neto, sou médico de família e comunidade. Atualmente trabalho como professor na Universidade Federal do Paraná, Departamento de Saúde Comunitária, onde leciono sobre tanto a parte clínica da medicina de família e comunidade, quanto os atributos e o papel da atenção primária à saúde nos sistemas universais de saúde. Também tive, nos últimos 3 anos, em especial, um papel como gestor, fui diretor do Departamento de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. E a maior parte da minha vida sempre atuei como médico de família, né? Fiz a residência em medicina de família e comunidade na PUC e por pelo menos 9 anos atuando como médico de uma das equipes de estratégia de saúde da família, tanto em Curitiba quanto em Florianópolis. Tive a oportunidade também, e estou comentando isso nessa breve apresentação, porque acho que é o que vai me ajudar a contribuir para escrever esse capítulo, de conhecer outros sistemas de saúde, né? Atenção primária da Argentina, quando fiz estágio na época da residência, também da Holanda, Espanha, já quando eu fazia o doutorado fora, e também depois a convite pude conhecer um pouco sobre o Japão, Estados Unidos, e também tive na Colômbia um evento a convite do Ministério da Saúde e da UPAS. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando com vocês desse manual do gestor municipal de saúde. E o meu tema é, então, da parte 3, capítulo 1,
por que priorizar a atenção básica e a estratégia de saúde da família? Acho que responder essa pergunta talvez seja mais fácil, né? A gente tem inúmeras evidências, muitos estudos comparativos de sistemas de saúde que demonstram já há algum tempo o papel e a importância que a atenção primária pode ter, tanto para, especialmente para a qualidade dos serviços e para a melhoria dos indicadores de saúde da população, quanto para a sobrevivência financeira e para a custo-efetividade dos sistemas de saúde. Talvez responder essa pergunta não seria o mais difícil, dadas as evidências que nós temos, que são abundantes. Mas o objetivo que eu pensei para desenvolver o capítulo seria não só de trazer, enfim, essas demonstrações, tanto pela experiência brasileira com saúde da família, mas principalmente pelas experiências internacionais que a gente tem, mas eu pensei, além disso, trazer esses dados e fazer um pouco um histórico. Então seria iniciar o capítulo com um breve histórico da atenção primária no Brasil, mesmo antes da criação do Sistema Único de Saúde, o que a gente poderia chamar de atenção primária, que nós tínhamos com a rede de clínicos gerais liberais espalhadas no país, e mesmo ainda com INAMPs. E depois, claro, com a criação do Sistema Único em 88 e com a Estratégia de Saúde da Família, especialmente a partir de 1994. A ideia é ir contando um pouco essa história para a gente, enfim, explicar, explicitar o modelo que está colocado para o sistema de saúde brasileiro, mas daí já em seguida apresentar um pouco as experiências internacionais. Aí nós temos desenhos bem diferentes, né? Tanto de sistemas universais de saúde quanto de atenção primária. E por contraste, talvez, demonstrar um pouco quais são as particularidades do sistema brasileiro. Então esse seria um subcapítulo 1 e 2 desse capítulo. Em seguida, acho que especialmente utilizando a Barbara Starfield como referência, pegar esses diferentes modelos de atenção primária, mas tentar trazer um pouco o que as evidências ou o que os estudos nos dizem do que realmente faz diferença nessa heterogeneidade toda que você tem de possibilidades, o que é a essência, né, aquilo que a Barbara Starfield vai chamar, quais são os atributos essenciais da atenção primária. Então, rapidamente, apresentar, enfim, alguma coisa sobre o acesso facilitado, né, o fato de ser porta de entrada. Antes disso, né, a atenção primária como ordenadora, ajudando a definir toda a rede de serviços de saúde de um sistema, mas, e aí, o acesso, a carteira, né, que eu estava chamando de concorrência, de emergência, do serviço que a atenção primária tem que oferecer, a continuidade do cuidado, que não se refere apenas ao fato dos profissionais ficarem muitos anos cuidando dos mesmos pacientes, mas de que na maioria das oportunidades que as pessoas precisam conseguirem ter contato com o mesmo profissional, e a coordenação do cuidado, enfim, que é esse papel que a atenção primária tem de cuidar das pessoas quando elas transitam por outros pontos do sistema. Após isso, acho que aí sim teria uma base, o texto nos forneceria uma base, né, pela história do sistema de saúde brasileiro, as características da atenção primária aqui no Brasil e a comparação com modelos internacionais, e essa síntese que a Starfield nos ajuda a fazer do que seria essencial que uma atenção primária oferecesse, para trazer, enfim, os desafios do modelo brasileiro. E acho que aí são muitos desafios, né? A ideia do capítulo não era simplesmente acho que falar mais do mesmo, aceitar de certa forma o modelo que está colocado hoje para organizar a atenção primária brasileira, especialmente a estratégia de saúde da família, mas apontar para mudanças estruturais até que poderíamos fazer ter uma atenção primária
ou uma estratégia de saúde da família mais efetiva, né? Que se tornasse de fato mais importante para toda a rede de serviços de saúde de um município, mas especialmente que produzisse resultados mais, mais intensos, ou que trouxesse mais qualidade no atendimento à população. E quais são esses nós, né? E aí talvez eu tenha que fugir um pouco e ver como que eu vou dialogar com outros capítulos, né? Um deles que eu coloquei ali seria o capítulo 2, que fala do financiamento do SUS. O fato de no Brasil a gente ter a convivência do sistema único de saúde com o sistema suplementar muito forte, faz com que no dia a dia as equipes de saúde da família se debatam um pouco com uma certa ideia de que ali não é o melhor lugar que a população poderia ter, enfim, uma baixa autoestima, vamos dizer, que as equipes têm, até os próprios profissionais de saúde da unidade muitas vezes utilizam outros sistemas que têm uma lógica de acesso diferente. O sistema suplementar de atenção primária ainda engatinha, então as pessoas acessam diretamente especialistas focais, e isso faz com que muitas vezes aquele trabalho que está sendo oferecido ali não pareça para os próprios profissionais o desenho mais adequado. Então, é um desafio que tem mais a ver com o contexto que a gente vive no Brasil, mas acho que é importante porque influencia o dia a dia das equipes de saúde da família. Em relação ao financiamento, talvez o mais importante seja em relação aos repasses, né? A forma como são feitos os repasses hoje do Departamento de Atenção Básica, do Ministério da Saúde, para as equipes de saúde da família, que ingessam, essa é uma queixa que a gente ouve os secretários, os gestores municipais falarem, ingessam demasiadamente a forma de montagem dessas equipes. E ao dialogar aí com aquilo que a Staff e outros autores trazem como essencial para a atenção primária, nós poderíamos ter outros modelos mais flexíveis, mas que garantissem o essencial, que são esses atributos para a atenção primária. E aí, em cada um deles, acho que nós temos alguns dilemas, enfim, algumas falsas contradições, talvez no Brasil, né, que tem a ver com o conceito que as pessoas entendem do que é atenção primária, de se priorizar muitas vezes estratégias populacionais, né? Então, prevenção, atividades de educação e saúde, atendimento por grupos segmentado, né? Os grupos, o dia da agenda do hipertenso, do diabético, enfim, e que essas, se a gente for ver, não são características que dialogam com o que se tem de essencial, né? De core da atenção primária em outros países. Então, a ideia é entrar um pouco nesse... Será que o modelo que está desenhado hoje para o saúde da família, aquilo que as equipes fazem, né, não é só um problema de gestão, às vezes é uma questão de conceito do que as pessoas entendem que deveria ser o papel da atenção primária. Então, esse debate deve acontecer no capítulo, mas a minha ideia é que seja de uma forma que, ao apresentar um pouco a história e as experiências internacionais, leve o leitor, aí aos poucos, o leitor que conhece e sabe como funciona, o que é um gestor de atenção primária, de saúde da família, comece a questionar naturalmente, durante o texto, o modelo que está desenhado para o Brasil hoje ou aquele que ele gerencia no dia a dia das suas equipes. Temos uma outra grande questão no Brasil, que são as unidades de pronto atendimento, que acho que eu vou ter que abordar em algum momento em relação ao tema do acesso. Em muitos países a opção foi para oferecer o acesso à noite no final de semana, que as próprias equipes de atenção primária oferecessem esse acesso. No Brasil, com essa ideia dessas unidades chamadas intermediárias, parece que fica mais clara essa divisão, enfim, que não combina com a atenção primária, de que as pessoas poderiam ser classificadas em agudas ou crônicas, né? O médico de família, o enfermeiro, o generalista, uma equipe de saúde da família tem que cuidar das pessoas
por todos os motivos e da maneira mais acessível, né? Excetuando-se talvez casos de risco de morte iminente, enfim, que as pessoas poderiam procurar um serviço no hospital, na emergência. Mas fora isso, atender a criança com resfriado, e tinha alguma dor de cabeça, enfim, são ações que no mundo todo são essenciais da atenção primária, que no Brasil, com as unidades de pronto atendimento, cria-se uma certa confusão em relação ao papel, como se as UPAs fossem o agudo e a atenção primária fosse o crônico, como se fosse possível dividir as pessoas em agudas ou crônicas. Esse é um debate, eu sei que é polêmico, mas que eu pretendia trazer para esse capítulo. Acho que é isso, talvez tentar terminar no final do texto com essas possibilidades e com essas estratégias, enfim, que o Brasil precisa encontrar para que a saúde da família não cresça apenas em número, como vem crescendo, mas que a gente precisa colocar em questão aí talvez um redesenho desde o financiamento até o dia a dia, o que é considerado essencial para o trabalho dessas equipes, para justificar uma priorização, né? Porque aí talvez, não sei se simplesmente temos que priorizar a atenção básica e a saúde da família, mas o capítulo vai tentar responder qual a atenção básica, qual a atenção primária, qual a estratégia de saúde da família nós precisamos priorizar para alcançar os resultados que a gente espera. Então, além do capítulo de financiamento, que teria uma interligação, eu coloquei aqui a parte 3, capítulo 3, promoção de saúde, também é um texto que vai ter todo um diálogo. E relação à atenção primária e atenção secundária, que é a parte 4, capítulos 2 e 3. Referência eu coloquei por enquanto a Barbara Starfield como principal, mas eu pretendo também trazer inúmeros artigos científicos mais recentes que falam sobre a organização da atenção primária. Acho que é isso. Me coloco à disposição para ouvir o plano de vocês. Obrigado. Está frio em Curitiba, né? Por isso que eu estou assim. Com esses três, seria o que seria a parte 3, que é a gestão da atenção básica. Vai entrar agora o vídeo do Gustavo, ele aborda o primeiro e o terceiro capítulo do gestão de redes, que é a gestão da atenção especializada. Bom dia, meu nome é Gustavo, né? E o Rodrigo, que é o terceiro, o segundo capítulo. Só para entender aqui, a gente vai assistir esse vídeo e depois a gente depois o Rodrigo, e aí discute básica e... Pode falar? Pode falar, pode ir. Sou médico, professor da área de saúde coletiva, da sub-área de gestão, políticas, planejamento, gestão e avaliação em saúde. Até o mês passado eu estava lotado no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília e atualmente em transição, a partir de amanhã, vou estar no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. É um prazer participar desse projeto relevante, muito importante, né, do Manual do Gestor Municipal de Saúde. A mim foram confiados 2 capítulos para fazer uma proposição. O primeiro deles está na parte 4, capítulo 1, as redes de atenção à saúde e seus elementos constitutivos. Eu pensei inicialmente em trabalhar um breve histórico das redes de atenção à saúde no contexto dos sistemas nacionais de saúde, no âmbito internacional e partindo do papel da atenção primária nas redes, do desafio da tríplice carga de doença e a questão do envelhecimento. A partir daí, então, trazer esse contexto das redes de atenção no SUS e as questões e especificidades do Brasil para a implementação das redes e seus principais desafios. Na questão conceitual, então, desenvolver um pouco o conceito de redes de atenção. Eu costumo trabalhar esse conceito implicado com o conceito de redes de produção de saúde, que é um pouco mais amplo,
e aí abordar a partir desse conceito as questões regulatórias, as questões logísticas, a questão dos sistemas de apoio,